Conforme a gente tinha se proposto, a ideia do nosso papo de hoje é a gente conversar sobre como o governo é sócio daquilo de tudo que nós temos. E muitas vezes daquilo que nós nem temos. Ele é sócio também porque é sócio de outros que fornecem para a gente, ou, em determinadas situações, de outros que vão passar a vir a ter as coisas que nós hoje temos. Antes que a gente possa começar nos pormenores tributários, é muito importante que a gente explique essa noção de por que o governo é nosso sócio. Na verdade, quando se fala governo, nós falamos dos governos, porque existe o governo federal, existe o governo estadual e existe o governo municipal. Cada um desses governos tem os seus tributos para cobrar. E ele faz essa cobrança dos tributos com maestria. A Receita Federal é exportadora de tecnologia de servidor de fiscalização tributária para o mundo inteiro. Aliás, nós podemos nos orgulhar disso. E não poderia ser diferente, porque, afinal de contas, o nosso sistema tributário é o segundo mais complexo do mundo inteiro, só perde para a Índia. E para que a Receita Federal possa fiscalizar os tributos que lhe competem, ela precisa de servidores extremamente capazes. Pois bem, para se falar em governo como sócio, a gente precisa perceber uma coisa. Tudo aquilo que se chama de dinheiro público, de bem público, de coisa pública, na verdade, é o resultado do dinheiro de todo mundo, é o nosso dinheiro. E o governo é um sócio extremamente cruel. Vamos lá. Como é que essa sociedade do governo com as nossas coisas se manifesta na vida concreta, na vida real? Se a gente tomar, por exemplo, que a alíquota do IPTU, a alíquota média, tá, do IPTU é de 2%, e nós reconhecemos que a tendência é que uma família passe muito tempo no mesmo imóvel, em 50 anos, o governo municipal ganhou o imóvel de presente. Porque, afinal de contas, nós temos 2% vezes 50 anos, nós temos o governo ganhando de presente todo o valor do nosso imóvel depois de 50 anos. Da mesma forma, se a gente pegar o IPVA aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, que a alíquota é de 4%, se a gente ficar com o mesmo carro por 25 anos, esse automóvel passou a ser do governo. E mesmo que a gente repasse esse automóvel para terceiros, em 25 anos aquele automóvel passa a ser do governo, porque ele recebeu o valor equivalente do imóvel em tributo. A mesma coisa com o imóvel. Se você vender um imóvel antes de 50 anos, pouco importa. Em 50 anos de construído, o imóvel vai ser do governo, porque ele vai ter recebido exatamente aquele valor. Se a gente for no detalhe, o governo recebe isso em menos tempo, inclusive, porque quando você compra o imóvel e quando alguém compra o imóvel de você, existe a incidência do imposto de transmissão do imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis intervivos, que o governo também leva um pedaço do valor da sua venda, sendo que o governo sempre diz que o valor da sua venda foi maior do que o valor efetivo. Quem já vendeu um imóvel, ou quem já comprou um imóvel, sabe muito bem como é que as coisas funcionam. No que você compra um imóvel, além de te mandar um abraço, o funcionário da Secretaria de Fazenda te dá uma guia do imposto de transmissão. E o valor da compra que você declara é sempre tido como mentiroso e o governo diz qual é a tabela e te cobra um valor acima disso. Esse valor da venda do imóvel, para fins de cobrança do imposto de transmissão sobre bens onerosos, de transmissão onerosa de bens imóveis intervivos, sempre é maior também do que o valor do IPTU. Eu não sei se vocês já repararam isso. Por que o valor do ITBI é sempre maior do que o valor do IPTU? Por uma razão muito simples. Apesar da gente estar diante do mesmo município, porque o município que cobra o IPTU é o mesmo município que cobra o ITBI. Qual é a razão do mesmo governo te dizer que o seu imóvel tem dois valores distintos, um para o ITBI e um para o IPTU? A razão é muito simples, meus amigos. Se ele quiser desapropriar sua casa para poder passar uma estrada, ou construir uma praça, ou algum outro imóvel público, o valor da indenização vai ser o valor venal do IPTU que ele joga lá embaixo. Não é nem que ele jogue lá embaixo,
Porque, afinal de contas, quando a gente compra um imóvel ou vende um imóvel, a gente sabe que não é o valor do ITBI. Ele joga lá para cima o valor do ITBI para poder também ter uma margem de lucro em cima daquilo que você comprou. Então, o governo é um belo de um sócio sobre as nossas coisas. Mas a sociedade do governo, com as nossas posses, por assim dizer, com a nossa propriedade, não se limita a isso. Vamos pensar no imposto de renda. Se a gente olhar para o imposto de renda, que tem as suas faixas de tributação bem definidas, a diferença de alíquotas é crucial para definir o quanto o governo tem daquilo que é seu. Vamos lá. Se você recebe 3 salários mínimos, você vai ter uma alíquota do imposto de renda de 15%, certo? Considerando que a gente tem um percentual aí de dedução pela declaração simplificada de 20%, vamos lá, uma carga efetiva de 12% de imposto de renda, ok? 12%, meus amigos, significa dizer que em pouco mais de 8 anos de trabalho, 1 ano, você pagou tributo. Você deu 1 ano de trabalho a cada 8 anos de trabalho seus para o governo. Você vai dizer que o governo não é seu sócio? Se em 8 anos que você trabalha, você dedicou 1 ano inteiro de trabalho para o governo? E isso eu estou falando do sujeito que recebe 3 salários mínimos. Porque se a gente subir a remuneração mensal, a alíquota do imposto de renda também sobe. Se um sujeito ganhar pouquinho mais do que 4 salários mínimos, ele já chega à alíquota de 22,5%. Se a gente considerar também uma carga de dedução aí razoável de 20%, nós temos uma carga efetiva de 18%, ok? De imposto de renda. 18% de imposto de renda. Sabe o que isso significa? Que a cada 5 anos e mais alguns meses, você chegou a 100% do que você ganhou em 1 ano. Ou seja, o governo passa a ser sócio de 1 ano seu, sendo otimista a cada 6 anos de trabalho. Legal, né? Vamos mais além. Se você ganha um pouco mais do que isso e cai na alíquota de 27,5%. 27,5%. Vamos considerar também uma dedução aí de 20%, ok? Vá lá. Nós temos uma alíquota efetiva, ou seja, uma carga tributária efetiva de 22% que seja. Ora essa, nós temos menos tempo ainda. Em pouco menos de 5 anos, você deu 1 ano de trabalho para o governo. Você vai dizer que o governo não é seu sócio? É lógico que o governo é seu sócio. E ele é um sócio muito pior do que parece. Porque, afinal de contas, se nós estamos falando do governo como sócio, ele tem que dar conta do que ele faz com o nosso dinheiro. Você não concorda? Então, meus amigos, quando se fala de dinheiro público, nós temos que ter muito cuidado. Porque dinheiro público não é um dinheiro que está lá, que não pertence a ninguém. Ele é o seu dinheiro, ele é o seu trabalho, ele é a sua casa, é o seu carro que está ali. Se você não tiver carro e não tiver casa, é o seu trabalho igual. Mas a sociedade do governo com as nossas coisas não se limita à propriedade, não se limita à renda. Ele se estende para as coisas que nós consumimos, sejam elas quais forem, meus amigos. Sabe por que eu digo isso? Porque a carga tributária média sobre as coisas que são parte da cesta básica, ou seja, cesta básica, aquilo que o DIEESE diz que uma família não pode ficar sem. A carga tributária média dos itens da cesta básica é superior a 20%. Sabe o que isso significa? Significa, sendo otimista também, considerando 20% redondos, que a cada 5 meses que uma pessoa que só consome a cesta básica compra a sua cesta básica, ela deu uma cesta básica para o governo. É ou não é para ficar revoltado com o mau uso do dinheiro público? E eu estou considerando cesta básica aquela crua do DIEESE, que não tem sequer produto de limpeza e nem de higiene pessoal. Se a gente considerar higiene pessoal básica, sabonete, desodorante, shampoo.
Se a gente considerar produto de limpeza básico, sabão em pó, desinfetante, detergente. Não tem detergente, sabão em barra, desinfetante, sabão em pó. Sabe a quanto chega essa carga tributária? Chega a quase 30%. Então, se o sujeito consome a cesta básica crua do DIEESE, sem luxos, e adquire produto de limpeza e produto de higiene pessoal, também sem luxos, só por ter consumido esses produtos, ele vai, a cada praticamente 3 cestas básicas, mais a sua limpeza e a sua higiene pessoal, dar um kit desse para o governo, em tributos. Pouco importa se esse sujeito é pobre, pouco importa se esse sujeito é rico. O governo é sócio. Vamos olhar uma situação da vida real, concreta. Vamos fazer uma análise, vamos dissecar como é que funciona para a vida de alguém que ganha 3 salários mínimos, aquilo que ela recebe e aquilo que ela vai gastando, o quanto vai para o governo, de uma forma muito visual, muito simples. Vejam só. Supondo que um sujeito receba 3 salários mínimos, ok? O camarada que recebe 3 salários, hoje em dia, no ano de 2018, vai ter lá o seu bruto de R$ 2.862. Segundo os dados da Receita Federal, a partir das declarações de imposto de renda e declarações de retenção de imposto de renda pelas fontes pagadoras do ano de 2017, ou seja, que considera a realidade de 2016, as declarações de imposto de renda de pessoas que recebem entre 1 e 3 salários mínimos correspondem a 29% da população que trabalha. Ok? Se a gente tomar como exemplo, como universo, a população brasileira inteira, esse número cai. Mas daquelas pessoas que participam de empregos formais e que declaram seu imposto de renda e são objetos de retenção e consequente declaração pelas fontes pagadoras, nós temos 29% da população. É a maior fatia, por assim dizer. Pois bem, considerando esse sujeito, tá? O camarada recebe 3 salários mínimos e tem um filho pequeno, consequentemente, ele está lá com seu apartamento alugado. Eu não estou considerando que ele tenha nada de propriedade, para facilitar a conta aqui. Mas a gente sabe que o camarada que aluga um apartamento acaba pagando IPTU, que o proprietário deveria, mas sempre repassa para o locatário. Enfim, não vou colocar IPVA e tudo, porque, afinal de contas, vamos trabalhar no plano da razoabilidade, ok? Considerando que o sujeito receba R$ 2.862 brutos, nós temos este filtro aqui. Direcionar aqui para o pessoal que está no Periscope e no Twitter poder enxergar também. Nós temos este filtro aqui, ok? Aqui nós temos 2,9 litros, 2,9 litros de água, ok? Quase 3 litros. Cada ml de água correspondendo a R$1 do sujeito. Beleza. O camarada recebe R$ 2.862 bruto. Beleza. Primeira coisa que ele vai perceber no contra-cheque dele, ele não recebe 2.862. Porque estes 2.862, meus amigos, em verdade, já são objeto de retenção do INSS, da parcela do empregado, no montante de R$ 314 e mais alguns centavos, e também tem uma retençãozinha do imposto de renda. Afinal de contas, ele é um privilegiado, ele recebe 3 salários mínimos. Esse imposto de renda dele, com a faixa de dedução, exclusão lá daquilo que ele já não seria tributado por ser isento, tal, fica R$ 34. Beleza. Ele, então, ao receber o seu bruto, já perde R$ 350. Então, vamos tirar um pedacinho daqui para o sócio dele. Afinal de contas, nós temos um sócio nas nossas vidas. Vou fazer uma marca aqui para facilitar a visualização, ok? Ele começou aqui.
Muito que bem. Recebeu o seu salário líquido. Aqui já a reservinha do governo. O salário líquido dele é de R$ 2.500, porque dos 2.800 ele já teve que direcionar uma parcelinha para o governo. Ok. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ver o quanto ele tem que pagar de aluguel, de IPTU, de taxa de incêndio, de taxa de lixo e de contribuição de iluminação pública, que vem lá na conta de luz. Esses 5 tributinhos que ele vai pagar, afinal de contas, mesmo sendo um locatário, ele acaba sofrendo os ônus do contrato, também considerando aqui um aluguel que não seja extorsivo, ok? Afinal de contas, o camarada que recebe 3 salários mínimos não pode pagar um tantão de aluguel. Então vamos imaginar que ele pague, a título de aluguel, mais o condomínio, R$ 1.000. Ok. Esses 500 aqui, aluguel, finalmente foi para a conta de alguém que não é o governo. Beleza. Está aqui um outro camarada. Pagou o aluguel, R$500, pagou o aluguel, R$ 1.000. IPTU, taxa de lixo, taxa de coleta domiciliar de lixo, taxa de incêndio, vão levar aí pouco mais de R$50 dele, tá? O que ele vai fazer agora? Primeira coisa que se preocupa, escola do filho. Então vamos pagar a escola da criança. A escola da criança, também considerando uma escola modesta, R$600 de mensalidade, certo? Certo. Mas, dos R$600 que ele paga da mensalidade da escola do filho, existem R$85 que são objetos de tributo. Afinal de contas, nós temos ISS, nós temos PIS e COFINS sobre a renda da escola, sobre o faturamento da escola. E eu não estou falando aqui da tributação do imposto de renda e contribuição social do lucro líquido da escola da criança. Isso é um outro problema, que o governo já é sócio da escola. Eu estou pensando aqui aquilo que recai diretamente sobre aquilo que ele consome, ok? Beleza. Dos R$600 que ele vai pagar para a escola do filho, essa escola só vai receber um pouquinho menos de R$515. O resto vai para o governo. Beleza. Então, depois de pagar a escola da criança, é claro, existe um material escolar da criança que precisa ser pago. Considerando que ele tenha parcelado o material escolar. Afinal de contas, o sujeito recebe 3 salários, não pode comprar o material escolar todo numa tacada só. Ele vai gastar R$30 por mês, e eu também estou sendo muito tranquilo, considerando aí R$30 por mês de parcelamento do material escolar da criança. Mas, ok. R$30 de material escolar. Mas são R$30 mesmo? Ou o governo também é sócio do faturamento e da compra e venda do material escolar? É claro que é. Então, meus amigos, desses R$30 mensais que ele vai pagar de parcelamento do material escolar, na verdade, o fornecedor vai receber R$19,50, porque pela carga tributária do material escolar, R$11,50 vão para pagar tributos. Tem ICMS, tem PIS e tem COFINS. E dependendo do produto, ainda tem o IPI embutido. Ora essa. Então, vamos dar um dinheirinho lá para a papelaria, porque o governo recebeu um pedacinho desse dinheirinho. Ok. Então, ele pagou o aluguel, pagou os tributos do imóvel, pagou a escola do filho, pagou o material escolar do filho. Vamos para água, luz e telefone e gás. Certo? Água, luz, gás, telefone. Vamos separar em 2 grupos, tá? Imaginando que ele tenha lá uma TV a cabo básica, com uma internetzinha básica, com uma telefonia básica e mais só um tantinho do celular para ele não ficar sem se comunicar com ninguém, certo? R$100 num combo de telecomunicações. Tá razoável o preço. Desses R$100 que ele vai pagar por mês para empresas de telecomunicações, essa empresa só vai receber R$55, porque 40 e poucos vão para o governo.
Que curioso, né? Enfim, vamos lá. Ele vai comprar, então, água, luz e gás. Ok? Tanto água quanto luz, quanto gás tem PIS e COFINS. Luz e gás também tem ICMS. Aqui no estado do Rio não tem ICMS. Em alguns estados do país ainda existe cobrança de ICMS sobre a água, apesar do Supremo ter dito que é inconstitucional. Então, vamos considerar o melhor dos mundos. Ele mora no Rio de Janeiro, que não tem ICMS. Show, show. Mais ou menos. Porque mesmo assim, considerando água, luz e gás, ainda que a água não seja tributada pelo ICMS, também vamos considerar uma conta modesta de água, luz e gás, ok? R$170 por esses três. Razoável. Desses R$170 que ele vai pagar de água, luz e gás, R$65 vão para o governo, considerando a carga tributária de cada um desses três. Ok? Então, vamos lá. Sai do bolso desse camarada mais um tantinho. E o dinheirinho dele já está se encaminhando para o fim. E o mês mal começou. Que situação desse camarada. Está até chorando. Beleza. Oi para as empresas. Ok. Este camarada vai ao mercado. E se ele vai ao mercado, é lógico que ele vai gastar. Vamos imaginar, meus amigos, que ele consuma itens de cesta básica, ok? Na quantidade recomendada pelo DIEESE. Além dos itens de cesta básica, ele compre lá produtos de limpeza, material de higiene pessoal da família, sem exageros, sem luxos. Compre 300 gramas de biscoito, razoável para o mês, 4 litros de refresco, não refrigerante, que refrigerante tem a carga tributária mais alta, e 2 litrinhos de cerveja, que afinal de contas ele também precisa se divertir. Beleza. Só nisso daí, gente, nós temos uma conta de supermercado deste camarada de R$450. Todo mundo aqui faz compra, ou pelo menos a gente sabe mais ou menos como é que é o preço das coisas, então dá para ver que esses R$450 que eu coloquei como conta do mercado, e eu tenho aqui a lista das compras com o preço das coisas, não é exagerada. Pelo contrário, R$450 o camarada fazer compras de mês com a família, ele, a mulher e o filho, ó, é osso. Mas beleza. Desses R$450 que ele gastar na conta, no supermercado, nas compras do mês, R$197 vão para o mercado. Porque R$134 recaem a título de ICMS. E nós temos ainda R$115 de PIS e COFINS. E ainda tem o IPIzinho aí sobrando. Ou seja, ele vai gastar R$450 na conta do mercado. Mas R$249, por assim dizer, vão para o governo. Então, vamos tirar mais um pouquinho aqui dele. Vai aqui o dinheirinho para o mercado. Enfim, meus amigos. No fim do mês desse camarada, que recebe R$2.862, ele vai pagar, a título de tributos, R$610,35 pelo INSS dele, pelo imposto de renda retido na fonte dele, pelo ICMS das coisas que ele comprou, que afinal de contas é repassado juridicamente para ele. E ainda vai perder indiretamente, considerando os tributos que recaem sobre faturamento, e mais um custozinho lá de IPI, que eu nem botei aqui na conta, R$242. No total, esse camarada que recebe R$2.862 deu para os governos R$852. Deu para os particulares R$1.900, arredondando aí, certo? Lembrando
que deste dinheirinho aqui que está na mão dos particulares, o governo também é sócio. Sobra no fim do mês para esse pobre coitado, para ele deixar e rezar para não precisar gastar em remédio, que tem uma carga tributária arredondada de 37%, sobram R$ 116,26. Porque se alguém adoecer, meus amigos, o governo também vai ser sócio. E aí? O que nós fazemos diante de uma situação dessas? Como é que a gente encara o dinheiro que o governo tem, que resulta do nosso trabalho? A gente vai ficar achando que dinheiro público não é de ninguém? Esse dinheiro é muito mais seu do que você pensa. E é por isso que nós temos que prestar muita, mas muita atenção nos gastos públicos. É o seu dinheiro. É o governo tomando suco com a sua água. Para o pessoal aí do Twitter e do Periscope, olha que suco gostoso que ficou com o dinheiro do contribuinte. Eu não sei vocês, não sei você que está vendo, mas eu fico revoltado quando eu vejo o mau uso do dinheiro público. E eu fico estarrecido como a gente não tem a consciência em termos médios, populacionais, republicanos, que esse dinheiro é nosso, que esses gastos são o nosso suor, as nossas noites sem sono, os nossos cabelos brancos, os nossos cabelos que caíram. Eu só me dediquei a criar essa página, eu não sou chegado à exposição, para esclarecer isso, porque eu, como trabalho com o direito tributário, eu já não aguento mais ver essas coisas. E eu não aguento mais perceber que as pessoas estão cegas para esse tipo de coisa. Espalhe isso. Porque isso independe de quem você goste de partido, de quem você não goste. Isso é a sua vida. Isso é a vida do teu filho. Ok? Peço perdão aí pelo final sombrio, mas eu realmente me inflamo quando eu fico pensando em como essas coisas são mal feitas, em como o nosso dinheiro é mal gasto, e como a gente, do ponto de vista geral da população, não se revolta com isso. Agradeço muito a participação. Curtam, por favor, a página do Facebook, facebook.com/BrunoCuri30. Curtam lá a página do Twitter, twitter.com/BrunoCuri. E, tendo qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, se vocês quiserem que eu fale sobre qualquer tema, falem, porque eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Certo? Muito obrigado. Boa noite. Pensem muito enquanto vocês fazem o seu jantar, no quanto tem de tributo ali dentro. E boa noite. Um abraço.